Tanaim. Tanaim são os sábios judaicos que participaram da compilação da Mishnah. Mishnah é a base da Torá oral, que até então era transmitida, como o nome já diz, de forma verbal, de pai para filho, de mestre para aluno, e assim era passada a tradição de geração em geração, dentro das famílias, dentro das academias de estudo da Torá. A partir de um certo momento, quando se percebeu que esse conhecimento estava correndo o risco de ser perdido, porque o povo de Israel estava diminuindo, e estava sendo perseguido, estava sendo oprimido, e haviam dificuldades, etc., já não havia tanto tempo e possibilidade e disposição para o estudo, não eram todos que podiam se dar ao luxo de memorizar o conhecimento, então começam a ser escritos rascunhos com pontos essenciais dos ensinamentos, das tradições, etc. E o período dos Tanaim é um período que se estende por mais de 530 anos, começando 250 anos antes da destruição do segundo Beit HaMikdash. Portanto, quando se encerra o período de profetas, de grandes profetas que tivemos e atuaram, aí começa uma atuação mais intensa dos nossos grandes mestres e sábios, que eles se encarregam de perpetuar os ensinamentos da Torá oral, e aqueles que mais tarde vão constar na obra da Mishnah. A Mishnah vai terminar de ser compilada por Rabbi Yehuda Nassi, o chamado Rabbeinu HaKadosh, nosso santo mestre, após a destruição do Beit HaMikdash. Então, o período dos Tanaítas ele envolve cerca de 250 anos antes da destruição do templo, e quase outros 250 também, um período similar após a destruição do Beit HaMikdash, até decidirem de forma definitiva transcrever os ensinamentos e de forma oficial colocá-los no papel. Isso vai dar origem a essa obra que é a Mishnah. Portanto, hoje às vezes a gente estuda a Mishnah, a gente tem que saber que na Mishnah nós temos sabedoria concentrada de mais de 500 anos dos grandes sábios judeus dessa época, aqueles sábios que foram contemporâneos ainda da época do segundo Beit HaMikdash. E no final do segundo Beit HaMikdash, isso inclui também aqueles famosos Anshei Knesset Agdolah, 120 grandes sábios, os chamados homens do grande Sinédrio. O próprio Mordecai também fez parte deles, que eles instituíram boa parte da nossa reza, liturgia, bênçãos e uma série de outras coisas muito importantes dentro do judaísmo. Depois da destruição do Beit HaMikdash, a atuação desses sábios se torna mais crítica, mais importante e decisiva, porque aquele foi talvez um dos momentos mais difíceis da história do povo judeu, a destruição do segundo templo, quando estavam indo para essa longa, extensa e difícil diáspora, mesmo ainda sem saber disso, mas talvez pressentindo. Então eles procuram colocar no papel, transcrever todos aqueles ensinamentos que eram transmitidos de forma verbal, para que não se perdessem. E como nós falamos, do início da atuação desses sábios até o final, passa um período de cerca de 530 anos, indo até mais ou menos o ano 200 e pouco da chamada Era Comum, da nossa contagem habitual. Então esse é o período de atuação desses sábios, que isso acaba tendo uma grande e importantíssima validade, ou seja, no momento que o povo de Israel ficou desprovido de Beit HaMikdash, do templo sagrado, que centralizava as atividades religiosas, ficou desprovido de uma terra, de um estado, foi banido de Israel, foi mandado para a diáspora. Em algum tempo eles acabariam até se esquecendo do idioma hebraico e etc. Então foi fundamental para a preservação e manutenção do judaísmo que esses ensinamentos fossem escritos, transcritos, como de fato foram, dando origem à Mishnah através desses sábios que são conhecidos como Tanaim.